Aqui em Brasília, eu converso com o deputado federal Fernando Filho. Estamos aqui no seu gabinete, desde já agradecendo ao deputado o fato de ter nos recebido aqui. O senhor teve uma presença política muito forte em Santa Cruz do Capibaribe, especialmente em 2022. Passados 3 anos, como é que o senhor resume a confiança, inclusive, que a população lhe deu nas urnas naquele momento, ali junto ao deputado Edson Vieira? Primeiro, a alegria estar recebendo aqui no gabinete. Na verdade, a gente teve mais acentuada, digamos assim, 22, por conta da presença até de Alessandra, né, compondo a chapa com Miguel, mas a gente já está na política lá em Santa Cruz desde a eleição de 2018, quando pelas mãos do ex-deputado Bruno Araújo, a gente sucedeu ele ali naquele espaço, no momento ainda com Edson como prefeito, e agora ele na suplência, ocupando o mandato no lugar de Antônio, e agora como titular também. A gente tem conversado, até tive com ele final de semana passado, acompanhando as festividades de São José lá em Surubim, onde a gente teve a chance de poder atualizar, bater um papo, e devo estar indo a Santa Cruz no próximo sábado, participar também de uma procissão que, se não me engano, vai ter na Vila do Pará, às 4 horas da tarde. Eu recebi o convite para poder estar presente, estou me organizando para poder estar lá em Santa Cruz mais uma vez. A gente tem sempre mantido, não só com ele, mas com os vereadores também, um contato muito frequente, trocando impressões sobre a eleição do ano passado, sobre o resultado dela, as consequências, os desdobramentos e, consequentemente, também as preparações para a eleição do ano que vem. A gente fala de Santa Cruz, mas ali Santa Cruz, no Brejo e em outras cidades também do entorno. Como é que está essa aliança sua com Edson e com o grupo político nesse momento? Eu pergunto isso especialmente porque no final de 2024, pode trazer a imagem para cá, no final de 2024, reportou-se um certo distanciamento, pelo menos houve essa impressão, ali no final do mandato temporário de Edson Vieira, quando ele passou a ter o mandato definitivo com a eleição de Chaparral, a saída dele da LEP momentaneamente durante a eleição da mesa diretora, muito se especulou sobre um afastamento de vocês. Isso aconteceu? Houve esse distanciamento em algum momento? Não, na verdade eu acho que foram ali uma coincidência de fatos. Primeiro, uma procura maior por parte do governo do estado ao deputado, por conta ali da certeza de que ele iria assumir em definitivo, porque ali entre outubro e janeiro ele já saberia que com a posse de Chaparral em janeiro ele viraria titular. Eu acho que ali teve uma investida um pouco maior do Palácio em cima de Edson, mas a gente sempre conversou, eu particularmente sempre tive essas conversas. É natural que Antônio quisesse voltar para poder votar, até porque a gente tinha posições diferentes nesse caso. O Edson, evidentemente, que tinha autonomia e o direito dele de poder escolher os seus candidatos, mas na eleição da mesa diretora, principalmente no que diz respeito à primeira secretaria, Edson defendia o nome de um parlamentar e Antônio defendia o nome de outro, então ele entendeu que tinha que voltar para poder fazer esse movimento, mas a gente sempre teve conversando a respeito disso, e a gente teve a chance de, no final do ano, de poder conversar não só sobre as eleições das comissões, mas também conversar sobre o futuro político, sobre o projeto, e eu lhe diria que a gente está muito próximo, em sintonia. Evidentemente que Edson tem também os pleitos dele que a gente precisa ver dentro dessa conjuntura política, como poder agasalhar os interesses de todos, que passam também pelo nosso mapa político, não só em Santa Cruz, mas em todo o estado. Mas hoje eu lhe diria que a relação está azeitada e pronto para poder a gente fortalecer a união na eleição de 2026. Deputado J. Lima, como o senhor acabou de falar, aparentemente a relação entre você e o deputado estadual Edson Vieira continua afiada. Em relação a emendas, a expectativa de mais emendas para Santa Cruz do Capibaribe? Tem sim, eu estive conversando com ele, com os vereadores no final do ano. Esse ano a gente está numa situação um pouco atípica, porque nós já estamos terminando o mês de março e ainda não votamos o orçamento, né? E com a viagem aí que está anunciada do presidente Lula e dos presidentes do Congresso, dizem até que esse orçamento pode ficar para a primeira semana de abril, liberação mesmo de emenda, aí eu acredito que só no final de abril, começo de maio, mas a nossa expectativa é que a gente possa, não só, eu recebi pleitos dos vereadores na área de saúde, na área de equipamentos, e a gente vai estar atendendo sim ao longo desse ano de 2025 esses pleitos, para que a gente possa ir marcando cada vez mais a nossa presença na cidade de Santa Cruz.
Deputado, em relação a Pernambuco, 2026, eleição para governo do estado, governadora Raquel Lira, também se desenha aí uma disputa entre ela e o filho do Eduardo Campos, o João Campos. Aparentemente, como é que vocês estão? Vocês estão conversando com a governadora, dos bastidores, com quem vocês vão em 2026? Não, na verdade, eu não diria nem que é nos bastidores, porque foi bem noticiada aí essa conversa que Miguel teve com ela. De fato, ela procurou no início do ano, ainda no mês de janeiro, Miguel para uma conversa, e eles tiveram essa conversa. Agora, houve um distanciamento de 2022 para cá, inclusive com consequências na eleição municipal em diversas cidades, inclusive na nossa, em Petrolina, onde a governadora tomou um lado, teve um palanque contra o nosso grupo político. E isso nos levou a uma aproximação com o prefeito do Recife, João Campos. Lembrando que João fez um gesto importante. Petrolina, o PSB tem um deputado federal, que é o deputado Lucas Ramos, e o PSB lá fez a opção por apoio à reeleição do prefeito Simão, que era o nosso candidato. Em contrapartida, nós trabalhamos para poder levar o apoio da União Brasil ao prefeito João Campos do Recife, como aconteceu. E isso gerou, evidentemente, que uma aproximação política. E Miguel deixou muito claro de que política a gente faz com gestos e com reciprocidade. A governadora do estado procurou, e evidentemente que ela, como governadora e na política, a gente tem que estar aberto sempre ao diálogo, e nós tivemos essa conversa através de Miguel, que é quem fala pelo nosso grupo político. Agora, infelizmente, não dá para poder fazer do jeito que ela queria ou na velocidade que ela queria. Então, a União Brasil vai trabalhar para poder definir em 2026 como vai se posicionar, mas a nossa tendência e o que a gente defende é que a gente possa estar não só apoiando, a gente esteja compondo a chapa com o nome de Miguel para o Senado do candidato, do possível futuro candidato do hoje prefeito do Recife, João Campos. O senhor coloca, deputado, que as coisas não podem acontecer na velocidade que a governadora Raquel deseja, mas numa velocidade mais lenta pode haver uma aliança mais na frente. Como é que o senhor vê, por exemplo, inclusive a participação do deputado Mendonça Filho no governo do estado de Pernambuco, muito próximo ali sempre de Raquel, ele que também é uma das lideranças do União Brasil? Eu acho que é natural. Mendonça sempre defendeu o projeto de Raquel, então caso ele esteja, ou mesmo que não esteja, ele estando defendendo, eu acho que isso é natural. Agora, o que nós temos pactuado, eu e o deputado Mendonça, com a direção nacional do partido, é que nós vamos, só no final desse ano de 25, início de 26, é que nós vamos fazer essa discussão do posicionamento do partido para as eleições do ano que vem. Eu estou lhe falando que na política a gente nunca pode dizer nunca, mas hoje o que o nosso grupo defende é um alinhamento e realmente União Brasil mais próximo ao prefeito João Campos. Eu não sei se o senhor pode afirmar isso de uma forma taxativa como eu vou colocar, mas passa a impressão de que, e aí é um comentário, de que o espaço, a aliança do União Brasil com o João Campos dependeria do espaço majoritário do União Brasil em 2026. Estou correto com essa interpretação? Eu não diria que é só por conta disso, mas sem dúvida nenhuma, isso é um fator determinante. Agora, isso não é exclusivo em Pernambuco. Você vê que as alianças, muitas vezes, elas se dão na política Brasil afora, em disputas e brigas por espaço. União Brasil é um ativo, tem um terceiro maior tempo de televisão, perdendo apenas para os dois partidos que polarizaram a última eleição presidencial, que foi o PT e o PL. Depois, o maior tempo de televisão é o União. Nós temos um nome que foi muito bem na eleição de 22, pontua muito bem nos levantamentos que são feitos, que representa politicamente um pedaço do estado onde ele tem, eu diria que uma liderança em contexto, que é no sertão do estado, e nós temos aí ao longo de Pernambuco lideranças também, colegas nossos de caminhada que tiveram eleições exitosas e cidades polos que são importantes, como é o caso que a gente falou agora há pouco de Surubim, de Araripina e de outras tantas cidades. Então esses são os ativos e as credenciais que a União Brasil vai apresentar para poder defender a sua colocação numa chapa majoritária. Para a gente fechando, deputado, como é que está o ambiente político em Brasília hoje, considerando o enfraquecimento político de Lula com queda de popularidade, do próprio Bolsonaro também, o centro está saindo mais fortalecido, que avaliação o senhor faz nesse momento?
Eu acho que o centro vai ter papel fundamental nessa eleição, porque nenhuma das duas candidaturas nos polos que a gente agora falou, no meu entendimento, vão chegar com força suficiente para poder liquidar uma eleição amplamente favorável. Evidentemente que você tem os recortes regionais, onde em determinada região do país, liderança A ou B é um pouco mais forte do que a outra, mas o eleitor brasileiro que se identificou nesses polos, é bem verdade, isso aparece nas pesquisas, mas você tem uma grande parcela da população que também está cansada dessa polarização, e você vê pela votação que você tem no Congresso que boa parte das eleições ou dos representantes da Câmara Federal são dos partidos que não se identificam nem na extrema esquerda nem na extrema direita, e acho que esse equilíbrio faz bem ao debate político brasileiro. Então esses partidos de centro, não só na eleição de Pernambuco, mas principalmente na eleição nacional, eles vão ser muito cortejados por ambos os lados para que possam, digamos assim, engrossar suas fileiras. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui, a mim e ao J. Lima. Lhe deixo à vontade agora para sua mensagem, especialmente aquele lado ali do Agreste, ao Polo de Confecções. Eu agradeço a oportunidade, agradecendo a visita aqui no nosso gabinete em Brasília, dizendo estar sempre à disposição, não só de vocês, mas de todos os ouvintes, telespectadores, e a gente segue aqui com o nosso mandato de deputado federal, representante de Pernambuco, podendo defender os melhores interesses do povo pernambucano, de forma particular também do povo do Agreste do nosso estado. Muito obrigado.